em evolução. Hoje melhor do que ontem, a cada dia uma nova oportunidade. Hoje não deu certo, amanhã se torna um novo hoje. Uma nova oportunidade nasce. Não melhor do que o outro de hoje, melhor que eu de ontem. Amanhã sempre uma chance. Descanse e boa noite. Já que eu estou com o microfone, eu gosto sempre de falar também. Falo nas poesias que eu sempre gostei de poesia, mas não sabia. Eu conheci um poeta na época de escola que andava muito junto comigo, um senhor de idade, que escrevia textos e lia durante a viagem. E eu não sabia que era um poeta, que era poesia. Depois, com o tempo, eu fui descobrir, mas eu sempre ouvia falar só em poetas mortos. Né? Mas de uns tempos pra cá eu comecei a conhecer poetas de verdade, poetas vivos. Uma poetisa que me despertou em versos poemônica, que eu gosto de falar sempre quando eu digo música. Depois encontrei um espaço onde eu podia compartilhar, colaborar, que é no CAPS de Gravataí, onde temos representantes do Jorge e a Pri que participam lá. A gente participa do projeto Durante, Cura pela Arte, e no nosso caso a gente usa poesia. E eu vou ler mais uma para vocês. Se teus olhos falassem, como teus olhos descreveriam o dia? Suas cores, mas não teus sabores. Seus movimentos do vento e das cores e as tempestades, a temperatura. Para isso, dependeria do tato, que também é o cuidado no trato. E os os passarinhos, como falariam se tivesse que ouvir com os ouvidos sem ter de onde vem? Assim, um bom em energia ou temperatura adequada, como se fosse abraçada pela pessoa humana. Não quero ser peso, sim eu quero caminhar com as minhas pernas, abraçar com os meus braços, respirar com meus pulmões e viver com meu coração. Eu agradeço a presença de todos. Esse é um momento muito especial para mim. Eu sempre tive uma vontade de escrever, mas a vida teve que me dar o momento certo para isso. Esse texto que eu listei agora, o título dele é O Poder da Decisão, um texto meu também, está no livro, na página 53. E o que eu quero com esse texto? Eu quero passar a ideia de que eu tomei a decisão de cuidar da minha vida, viver o máximo possível com qualidade, para aproveitar com as pessoas que eu amo e que me amam. E nessa frase vocês todos estão incluídos. Minha família, meus amigos, meus colegas, meus alunos, e todos se tornaram muito especiais para mim. Cada um tem o seu jeito teve o seu jeito de ir até na minha vida, de uma forma ou de outra. Mas eu sou muito grato por ter um pedacinho que cada um tem no meu coração. E é com grande alegria que eu dou boas-vindas a todos. Este encontro é um convite para uma nova visão da vida, aguçando os sentidos e o olhar. Permitam-se enxergar a beleza dos detalhes do mundo, dos sentimentos. É vital sentir a plenitude
honrando o que nos torna humanos. E o meu apelo para vocês: permitam que a poesia aconteça transformando o ordinário em extraordinário. Sintam-se à vontade para serem autênticos e absorver a magia do presente. Sejam bem-vindos e vamos ver o mundo com novos olhos. Eu queria falar um pouco sobre a construção desse livro. Ele não foi minha primeira opção. Eu vim há algum tempo escrevendo um outro material. Eu gosto, quem não sabe, eu gosto de mexer com cubo mágico, e eu queria fazer um paralelo das minhas vivências com a montagem do cubo mágico. E eu praticamente concluí a escrita desse livro. E um grande amigo, que foi meu primeiro colega de trabalho, quando eu fiz o técnico de informática, o Júlio, ele estava no ano passado em fase final de câncer. E eu fui visitar ele e a gente passou o dia junto, um dia muito legal com ele. E na hora de ir embora surgiu o assunto sobre o cubo mágico, sobre o livro. E ele se ofereceu para fazer uma revisão, ele me ajudou a fazer uma revisão desse livro. Mas ele morreu. E foi a primeira vez que um amigo. Às vezes a gente perde um familiar, a gente perde um irmãozinho, mas um amigo nunca tinha acontecido isso. Então eu optei por deixar em stand-by esse projeto. Mas, como eu sempre digo, a minha musa Mônica, ela vem me ajudando há algum tempo a despertar os versos na minha vida. Onde a gente participa de um aplicativo sobre poesias, e lá foi onde eu comecei a soltar os versos. Eu comecei a escrever, que é o outro livro também. E eu pensei, se eu posso fazer um livro coletivo, eu posso fazer aqui na própria vida. E hoje nós estamos aí com o Despertar dos Versos. E como todo projeto, a gente precisa de disciplina. Se a gente quer fazer algo que funcione, que dê certo, que tenha andamento. E o poema que eu vou recitar agora também faz parte do livro, na página 11, tem o título Disciplina. Só ela constrói os resultados. Motivação é passageira, em uma jornada que o destino é o resultado. Para isso não adianta pressa, não adianta promessa. Quando tudo começa, persista, não desista, insista até que consiga a conquista da consistência. E para isso adere a disciplina. Quando parar, só consiga a sua conquista. E falando em disciplina, em automatismo, da minha musa, essa pessoa que a vida me trouxe, o meu romantismo se alimenta da troca. O amor não é só paixão, é o carinho recíproco, é a dedicação mútua. As palavras que a Mônica sempre me disse me inspiraram, versos, mostrando que o amor é um projeto diário, um ciclo de cuidado. E para um ciclo funcionar, ele precisa ser alimentado. E o texto Reto Alimentar, que está na página 65, eu ofereço para vocês agora. Entrelaçados estávamos. Nessa noite ela falou palavras que me inspiraram, palavras que entraram pelos meus ouvidos e tocaram com carinho meu coração. Enquanto eu te dou colo, você me dá colo. Carinho te dou e carinho recebo de você. Entre estas e outras palavras, foram ditas entre carícias e olhares, um momento que me fez pensar.
Responsável estou pelo que ofereço. Agradecido sou pelo que me oferece. Nada maior, nada menor do que tem ou que possa dar. Isso é o que faz o amor se alimentar. Agradeço para o ensinamento. Boa noite, então. Nessa noite especial, nesse dia tão especial que Vinícius, eu fiz um decreto correto. Então, eu escrevi umas palavrinhas que eu prometo que eu vou animar muito. Bem. Decreto real e poeta. Vim, parabéns. Publicar um livro é uma coragem que só se compara à coragem de se declarar para alguém. E ele teve as duas coragens. É uma honra estar aqui hoje no lançamento do teu livro, O Despertar dos Elfos. Para quem não sabe, me chamo carinhosamente de Brasil, pela simples razão de que somos tão fofinhos juntos que sim, provocamos enjoo. E foi nesse jogo bom que o poeta dele despertou. Esse livro é, em boa parte, o resultado das longas caminhadas, das tuas vivências e, principalmente, é o registro das nossas noites de pauta. É essa pauta que começa em conversa se transformou em verso. Meu poeta, obrigada por transformar nossas vidas em arte, por ser um quase que faz o tempo inteiro bem, por estar comigo e não soltar a minha mão. Tenho muito orgulho de você, que esses versos despertem o melhor em todos que os leem. Te amo como se não houvesse amanhã. Esses passarinhos de banho é uma coisa que veio com a gente desde quando eu pedi a namoro. Eu não sei se o pessoal, vocês conhecem, que tem uma lenda que quando a gente faz 100 tissurus desses, não, é uma, né? A gente consegue realizar um desejo. E quando eu pedi ela em namoro, eu levei o livro com o pedido de namoro. E eu disse pra ela que no dia que a gente tivesse 1000, a gente ia casar. Ela disse, então eu vou te ajudar a fazer pra ser mais rápido. Esse livro ele é um diário de gerações, né? A minha filha, Alice, ela contribuiu com a arte. Ela traduziu os títulos em elementos visuais, ela colocou os tissurus na capa e ela fez alguns dos desenhos que tem representando alguns textos. Eu disse para ela que para o sumário eu quero que tu escolha alguns títulos e faça desenhos para eles. E ela escolheu, alguns bateram muito com a proposta do texto. E falando nos textos, eu criei uma brincadeira nesse livro. A minha intenção dele é que ele seja uma experiência. Eu sempre gostei muito de ler, mas sempre fui muito preguiçoso. Aí eu pulava sempre só com as partes que me interessavam. Depois, com o tempo, eu fui crescendo e fui entendendo que a gente tinha que ler o todo. E eu comecei a ler desde uma orelha até a outra orelha do livro, e eu vi que alguns livros tinham muita explicação. Às vezes contavam a história do autor, às vezes contavam a origem da história, que se a gente for direto para o miolo, a gente acaba não sabendo. E a minha intenção com esse livro é a mesma coisa que eu uso como eu sou professor de educação física, que passo prêmios, e inclusive tem alguns alunos aqui, alunos que se tornaram grandes amigos. Eu sempre tenho a intenção de fazer um treino, um exercício encadeado com o outro. A mesma coisa fiz nesse livro. Cada página tem uma sequência e um objetivo. Então eu crio ter uma aclimatação. Sempre uma vai ter na página da esquerda, vai ter um texto que te dá o tom do que vai vir na poesia, porque eu andei lendo alguns livros de poesia e eles são soltos. As poesias com temas diferentes, com essas palavras diferentes.
E eu quis fazer essa brincadeira, criar essa experiência com a aclimatação. E isso eu tenho um texto que me inspirou com esse termo. Um texto que está na página 25, digitalmente rupestre. Antissímbolos, rabiscos, desenhos, comunicavam sentimentos, contavam histórias, proferiam lendas, eram na pedra, na parede, quando depois o papiro foi suporte de grandes ensinamentos, fábulas, dramas, receitas. E o copião em profissão, o monge replicou somente o que o patrão não disse não, até que prensado pelo alemão, apenas detalhes feitos à mão. Ultrapassado foi de antemão por geringonças articuladas e mata-borrão, datilografadas as palavras. Pouco tempo elas foram registradas, até que armazenadas por 0 e 1 foram codificadas. Não mais em papel ou pedra, e sim no abstrato mundo das nuvens, de onde nunca sairão o ensinamento da memória artificial ou orgânica. A arte nos convida a dar uma pausa, parar, prestar atenção no que acontece em volta. Nesse instante eu presto homenagem às narrativas que nos inspiram. O exemplo daquele poeta no ônibus, aquelas que permaneceram invisíveis, em um momento de respiro para recordar na memória, constitui o nosso bem mais precioso. Eu dedico esse texto ao Pai. O homem sentado, ali sentado olhando o tempo passar sempre na mesma direção, sem nunca voltar. O homem ali sentado, esperando um ouvinte para suas tantas histórias, dramas, suspenses, comédias, todas de uma vida que o tempo leva, sem voltar, a não ser na memória dele ou para quem ele contar. Sempre quando eu estava organizando esse evento, eu comentava com a Mônica, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer uma homenagem. Ela disse, que é o momento, sim, eu sei, por isso que eu vou fazer isso. E o texto que eu vou falar a seguir tem um título que eu vou manter no mistério. Ele tem uma inspiração muito especial e profunda. Ele nasceu num período de proximidade com a minha irmã, a Priscila, que está ali caminhando. A gente sempre teve um relacionamento que para mim foi desafiador, foi difícil. E depois que ela superou uma certa fase na vida dela, que ela começou a ter algumas mudanças, o nosso laço se fortaleceu. A ideia para a escrita desse texto é de uma conversa que a gente estava mandando por mensagem, que ela estava compartilhando comigo que ela ia fazer uma atividade no lugar que foi dado como responsabilidade para ela. Ela estava muito empolgada, que ela tinha que organizar o material. E aí, conversando com a Ana, surgiu esse texto, O Corredor. Não falo do atleta que corre, falo do espaço estreito e comprido que conecta dois lugares, início e fim. Seria isso, talvez? Ontem e hoje, o início de uma jornada, você passa por tantas salas, tantas expectativas, algumas frustrantes, outras regozijantes. Tantas experiências, segue o corredor, não atrás de quem corre. Será que não? Nosso velho personagem, o tempo, sim, dependendo, ele corre mesmo. Mas o corredor está ali parado, onde passo foi no cimo, o caminho que às vezes parece ambíguo. Olhar para trás e lembrar o que já não se faz mais. Resta correr pelo corredor que parado fica enquanto seguimos a vida. O Jorge é um colega do projeto por arte no CAPES e um grande poeta também.
Boa noite. De tudo e de todos que a gente convive e vive, eu conheci pessoas, eu estive em lugares, e em todos os lugares eu estive tão bem como nesse foi. No meio dos meus amigos, meus irmãos, os poetas que todos nós estamos. Existe poesia dentro de todos nós. Agora eu venho aqui prestigiar meu amigo, meu irmão Vinícius, meu irmão de fé, meu irmão de caminhada, meu irmão de arte. Que nós dizemos a arte de se cuidar e cuidar do outro. E quando nós fazemos poesias, não é só para eles, é para os outros também. Eu faço e eu faço. E nós faremos algumas coisas, talvez, mas eu vim prestigiar o evento dele. Quero dizer que do fundo do meu coração, que quando eu conheci ele, não sabia quem ele era. Só depois que eu já ia saber. Então, quando tu olha uma pessoa, a gente não conhece ela. Só depois que a gente vai ver isso, com o tempo, com a passagem do tempo. Então, as coisas boas eu quero dizer é que fazer poesia, fazer música, fazer arte, é fazer a vida como ela é, a vida como exemplo para outras pessoas. Viver a melhor vida nossa e sempre exemplo para as outras. E esse rapaz aqui está fazendo uma coisa muito importante, criando uma condição que outras pessoas tenham ciência que elas também podem fazer as coisas. Talvez nós podemos. Então, com gratidão eu vim aqui dar a minha presença nessa oportunidade única que é dele, que ele merece, que ele é especial. E nos participe disso. Que Deus te abençoe, te proteja e te ilumine, porque teus pensamentos estão corretos. Então, quando a gente faz o certo, tudo dá certo. Então, o ato final, tempo inverso. Falando em tempo, o início desse despertar que eu falei foi de ter conhecido a mãe. Mas o início da minha vida tem a ver com a minha mãe. Mas o pai faz parte, mas a gente sincroniza a barriga da mãe. E eu estava falando do outro livro da professora Mônica, nós escrevemos naquele aplicativo, onde de tempos em tempos eles fazem o livro da antologia, de uma forma periódica assim, e rateando o valor entre os participantes. E foi nesse livro que eu tive a oportunidade de publicar o meu primeiro poema que eu tenho mais antigo, que eu escrevi em segredo antes mesmo na Mônica, eu escrevi e estava guardado. E lá naquele aplicativo eu publiquei e foi o que eu pensei em botar no livro. E falando da Mônica, falando da mãe, questão de tempo. A mãe sempre foi uma pessoa que apoiou meus projetos, mesmo que ela não entendesse muito o que eu queria fazer, se ia dar certo ou não, sempre com uma preocupação de mãe, aquela coisa de cuidar do meu filho do outro mental. Então, eu ofereço para ela o texto, tempo. Para quem valoriza, é dócil e agradável, ele recompensa. Quem desperdiça, não alcança. Ele condena sem esperar. Ele segue sua marcha ao ritmo do tic-tac, tic-tac. Sempre em frente. Eu, tu, ele, nós. Não sabemos quanto tempo dele ainda temos. Quanto dele ainda temos. É o mesmo para todos os dias, sempre. A cada nascer do sol, uma nova oportunidade, a velha ficou para ontem. Ele segue sua marcha,
caminhada, corrida, aí depende. Né? Como eu ou tu o acompanhamos? Deixando para depois ou chorando pelo antes? Viver o hoje é respeitar ele. Que nunca foi aprendiz, sempre foi professor. Paciente em sua própria sabedoria. Acompanha eu, tu, nós. Enquanto erramos para aprender. Que ele não espera, mas acompanha. Segue firme na sua marcha. Shake. Tá, vocês acabam de ver. Tá. Those are quite because of that in there. Eu não ia falar, mas depois dessa eu tenho que dar um discursinho, né? O Vinícius foi um menino muito tímido, sempre. Então eu sempre comentava com ele, a gente botava ele no esporte, numa atividade, ele sempre pagava a timidez. E ele se encontrou muito na natação. E nadava muito bem, quando bebeu, foi em medalhas. E aí um dia, nós dois conversando, ele disse assim: mãe, não sei por que eu me saio tão bem na natação. Eu disse: meu filho, mas eu sei, é porque tu esconde o teu gosto na água. Então daí desenvolve bem no esporte. E agora, ver ele tão desenvolto, fazendo um projeto desses, isso é muito gratificante para uma mãe que batalhou o tempo todo para mostrar para ele a vida, para mostrar para ele o desenvolvimento das coisas. Foi ele extremamente esforçado e hoje em dia eu agradeço muito a Mônica, porque ela é um ponto-chave nesse desenvolvimento dele. Quando ele conheceu a Mônica, ele assim, estava quase perdido assim, nas funções dele, e ela ajudou ele a se encontrar. Então, muito obrigada, Ana Maranhão. Dando sequência nesse tema de emoção e passando de uma pessoa para outra, eu quero falar sobre a pessoa que teve um efeito muito especial nesse projeto. Ela conquistou meu coração, ela me ensinou que a saudade não mata, mas dói. E muitas vezes ela me disse: eu te amo como você é. Eu demorei para entender por esquecer. E por muitas vezes eu tentei mudar o jeito dela, apesar de amar ela do jeito que ela era, mas eu não sabia disso. E houve um momento que essa frase, quando ela disse para mim, eu disse: mas eu amo ela do jeito dela. Eu tenho que parar de tentar me dar isso. Não é do jeito que eu quero, como é, olha. Essa frase mudou dentro de mim. Mesmo que eu já amasse a ouvir ela falar. E todos estão devendo o livro, a dedicatória foi para ela. E nesse momento, eu dedico para a Mônica o texto: amor, eu te amo. Um amor que eu amo como sempre quis amar. Amor que me ama como sempre quis ser amado. Simples, como o som das folhas secas sobre os nossos pés quando a gente caminha brincando pela rua. Ou a arte pintada no céu em cada entardecer que ela admira todos os dias e que prenuncia o futuro de um novo dia, de um amor renovado a cada manhã. Depois de tantos dias e tantos amores que não fomos amados como se devia, antes desse amor para sempre seria. Te amo. Obrigado a todos.